Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Amém? Irmãos, o propósito do nosso programa é a leitura e pregação da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Nós não pregamos placa de igreja, nem CNPJ, e não aceitamos oferta e nem dízimo, não queremos dinheiro de ninguém. Cumprimos o ID do Senhor Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? É isso que nós fazemos, que Deus abençoe e que você também possa cumprir o ID, que você também possa compartilhar as pregações do Evangelho e vamos ganhar alma para o Senhor Jesus. Amém? A leitura de hoje está em Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Então, Jesus nos vivificou, porque estávamos mortos em ofensas e pecados. Todo aquele que não confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que não entrega a sua vida ao Senhor Jesus, ele está morto em ofensas e pecados. Ah, mas eu nasci na igreja, eu fui batizado quando eu era criança. Não vale nada, meu irmão. Ninguém pode escolher servir a Deus por você. Ou você escolhe servir a Deus, ou você não escolhe. A decisão é sua, não é de quem da casa que você nasceu, não é do seu pai e de sua mãe. Eles não mandam na sua vida espiritual. O Senhor Jesus, ele foi batizado quando ele tinha 30 anos. Porque tem que ser uma decisão sua, não vale os outros decidirem por você. Tá certo? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, no outro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, olha só, meu irmão, para você ver. Os filhos da desobediência, o príncipe da potestade do ar, aqueles que não confessaram o Senhor Jesus e não entregaram a sua vida ainda ao Senhor Jesus, estão debaixo da autoridade desse cara aqui, o príncipe da potestade do ar, que é o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Se você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você está morto em ofensas e pecados e segue o curso deste mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, que é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Então é por isso que você não tem paz, não tem comunhão, não tem alegria, não tem felicidade, tem um vazio dentro de você, tem uma falta muito grande que você procura completar ela com drogas, com sexo, com bebidas, com cigarro, e ela não completa. Você tem momentos alegres, que é aquele momento que você se junta com a turma, bebe junto, conversa fiado, joga conversa fora, faz coisa errada. Mas quando você sai e volta para o seu lugar, que você está sozinho, aquele vazio volta com uma força muito grande para dentro de você. Aquela sensação ruim, aquela opressão, aquela depressão, aquela tristeza profunda, vem desse cara aí, o príncipe da potestade do ar, Satanás. Satanás, vem dele. Ele opera nos filhos da desobediência. Então, para que você possa se livrar dessa dor, desse vazio, dessa depressão, dessa opressão, você precisa confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, entregar a sua vida a Ele. Por quê? Olha o que diz aqui, em que no outro tempo andava segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do filho, do espírito que opera no filho da desobediência. Se desobedecer isso aqui, irmãos, a palavra de Deus está na direção do diabo, de Satanás, entre os quais todos nós também andávamos. Eu também já andei errante, seguindo o filho da potestade do ar, até que um dia eu confessei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, e encontrei paz, encontrei alegria, a tristeza saiu de mim, eu permaneço feliz. Eu não tenho só alegria, aquela alegria momentânea que passa, eu tenho felicidade, o meu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. Entre os quais todos nós também andávamos antes nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e a vontade dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, ficava irado à toa como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então olha só, eu andava errante, errado, pecando, fazendo os desejos da carne, os desejos do meu pensamento. Mas Deus, pelo seu riquíssimo amor, pela sua riquíssima misericórdia, que me amou, eu estando ainda morto em minhas ofensas, Ele me vivificou juntamente com Cristo. E eu converti o Senhor Jesus.
Então, olha só, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Deus nos vivificou juntamente com Jesus. Pela graça sois salvos. Somos salvos, irmãos. É pela misericórdia de Deus, é pela graça. Não tem nada que nós possamos fazer para ser salvo. Ah, mas eu nasci na igreja católica desde pequenininho, nunca fiz nada de errado, sou salvo? Não. Aí eu nasci na igreja evangélica desde pequenininho, sou filho de pastor, cresci na igreja, nunca fiz nada de errado, sou salvo? Não. Ah, mas eu sou bonzinho, sou seguidor do gordo careca que fica sentado, que tem um lugar que ele morreu e no cemitério lá tem a tumba dele lá, né? Tem a cova dele escrito lá, aqui jaz Buda. E um monte de outros falsos aí, né? Tem um Deus que está longe aí, que é dos muçulmanos, que fica assim, lá, longe, bem longe. Nunca está perto dele, está lá, ó, ele lá, ó, bem longe, né? Então esse Alá aí que eles dizem que é o Deus deles, irmãos, é um Deus que fala que vai ter um céu erótico, um céu de mulheres peladas para cada homem que morrer por ele. É um Deus falso, irmãos. É um Deus falso, é um anjo caído. Na verdade não existe esse céu erótico de mulheres virgens esperando o cara que vai morrer. Está esperando ele é Satanás aqui, ó, o príncipe desse mundo aqui, ó. Entendeu? O enganador do mundo. Mas nós pregamos a um Cristo vivo, um Senhor Jesus, que ressuscitou e recebeu todo o poder nos céus e na terra, e que o nome dele ainda cura, liberta, salva, transforma, ressuscita mortos e faz tudo. E Jesus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com o Filho, com o Senhor Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Somos servos do Altíssimo, resgatados pelo Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós, e temos a vida eterna nele. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com ele, com o Senhor Jesus. Amém? Para que no século vindouro, que nós estamos no século vindouro de Paulo e da igreja primitiva, as abundantes riquezas da graça, pela benignidade de Deus conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, quando nós convertemos e confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, irmão, nós somos salvos. Pela graça, nós não merecemos, pela fé que nós temos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé no Senhor Jesus, que ressuscitou e que recebeu todo o poder nos céus e na terra, e que o sangue dele nos purifica todo pecado, e que o corpo dele nos faz um só com a igreja que está na terra, que tem o nome escrito no livro da vida e não em rol de membro de placa de igreja. Placa de igreja não salva ninguém, irmão. Ah, você tem que fazer parte de um corpo. Ai, que conversa esquisita é essa, irmão? Só existe um corpo, ele chama Jesus, corpo do Senhor Jesus Cristo. Não tem outros corpos. Ah, se você não estiver ligado em nenhum corpo, você está, meu irmão, sai desse cabresto que puseram na sua cabeça. Sai desse cabresto, minha irmã, não existe isso. Tá bom? O corpo é o do Senhor Jesus e todos nós estamos ligados nele. Não importa a placa, não importa a Assembleia de Deus, Deus é amor, presbiteriana, quadrangular, batista, se é renovado, se é tradicional, não importa. O corpo é um só. É o corpo do Senhor Jesus, tá certo? Não importa se é congregação cristã, não importa, é um corpo só, é o corpo do Senhor Jesus. A placa da igreja não é corpo, a placa da igreja é CNPJ, empresa no Brasil, para abrir conta em banco, para prestar contas com a Receita Federal que não cobra imposto de igreja, entendeu? Então é isso aí. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então quando nós cremos no Senhor Jesus, pela fé, é um dom de Deus para nós. E a fé é um dos dons do Espírito Santo. Está lá em Coríntios. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então você não vai ter fé por causa da obra que você fez. Ah, eu tenho fé porque eu sou bonzinho, porque eu dei uma cesta básica, porque eu ajudei, porque eu paguei um remédio, porque eu comprei isso, porque eu fiz aquilo, porque eu dei uma casa de presente. Não. Ninguém é salvo por obras. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A salvação vem do Senhor Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário, verteu o seu sangue e pagou o preço por nós. Então, confessando ele como Senhor e Salvador, a nossa fé nele, aí sim nós somos salvos. Amém?
Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus separou para que andássemos nela. Então, Deus preparou boas obras. Quais são? Os frutos do Espírito: bondade, fidelidade, benignidade, longanimidade. Então essas são as boas obras que nós, igreja, devemos praticar para com os irmãos, primeiro os domésticos da fé, e depois os ímpios, para que eles se convertam ao Senhor Jesus e para que nós sejamos luz do mundo e sal da terra. Amém? Esta é a palavra, que você possa se arrepender dos seus pecados, confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, antes que seja tarde demais. Eu vou te ensinar agora como você sai da condenação eterna para a vida eterna na presença de Deus. Para o que você estiver fazendo, vem na frente dessa tela, olha para mim e repita comigo. É a sua única chance de acabar com aquele vazio, com aquela falta, com aquela tristeza profunda, com aquela depressão. E isso que você está sentindo é a falta de Deus, o Criador dos céus e da terra. Amém? E a falta do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Então para o que você estiver fazendo e repete comigo agora, para que você sare, para que você seja curado, para que você tenha alegria, para que você tenha razão de viver, para que você encontre razão nessa vida, para que o vazio seja preenchido dentro do seu corpo, dentro do seu coração e dentro da sua mente. Amém? Então ore comigo aí. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, eu confesso o Senhor como o meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, entra no meu coração e habita em mim. Perdoa todos os meus pecados, e que o Teu Espírito Santo habite em mim e guarde em mim a Tua palavra para eu não pecar contra Ti. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, e que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E Senhor Deus, me recebe como Teu servo agora e como Teu filho, Senhor, porque eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Irmão, a paz do Senhor Jesus, a melhor coisa da sua vida você fez agora, foi entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Somente Ele pode te dar a salvação e a paz e preencher esse vazio que você tem dentro do seu coração. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora para todos sempre. Deus abençoe cada um que ouviu a Tua palavra. Abençoe a mim e a todos nós, em nome de Jesus. Amém.